Olá pessoal, está começando mais um Pajubá, o programa da diversidade aqui da TV Uninter. O que é a maternidade ou a paternidade? Para mim, para você ou para o outro. Para muitas pessoas, representa um sonho, uma realização. Mas às vezes ele precisa de um empurrãozinho. E a gente vai contar um desses sonhos hoje. A gente vai contar a história do nosso colega e colaborador aqui da Uninter, Sidney de Lara. Sidney é coordenador de egressos aqui na Uninter e é bem conhecido pelos colegas, mas talvez nem todos conheçam a história dele. Ela começou em 2004 na Vila Marcelina, em Colombo, aqui no Paraná. Seja muito bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Nai, muito obrigado aos nossos telespectadores. É muito bacana a gente poder contar um pouquinho dessa história, porque a minha história, o meu projeto de vida, ele tem muito a ver com o meu projeto de empregabilidade, né? Porque o fato de ser colaborador, estar hoje à frente de uma área, é muito interessante porque a construção do que a gente vai falar hoje, do processo de adoção que contempla o Pedro na minha vida, e o Pedro faz parte dessa história da Uninter, né? Porque quando você fala lá na Vila Marcelina em 2004, foi exatamente um período de transição, porque eu estou aqui na Uninter como colaborador há 18 anos, mas eu tenho 5 de prestador de serviço. E nesse período todo, quando a gente começou a pensar, quando você fala na Vila Marcelina, foi um processo de transição na minha vida, que eu era prestador de serviço da Uninter. E por destino da vida, a Uninter ela fez uma opção de montar uma agência de viagem e a gente acabou migrando os serviços que eu prestava, foi para internamente. Eu acabei, nesse período, fui para Colombo, onde meu pai ofereceu um ponto comercial para mim. E nesse período lá, existia uma senhora que catava reciclável, sempre passava na frente da minha loja. Uma loja de pequeno porte, uma agência de viagem. Eu era prestador de serviço aqui da Uninter. E nesse período, o Pedro sempre passava por ali na frente, ficava por ali, uma criança de 3 para 4 anos, junto com a sua avó dentro de um carrinho reciclável. E a gente passava, ele ia, voltava. E a minha irmã falava assim, nossa, mas essa criança fica muito no sol. Eu falei, coloca ele para dentro, né? E aí a gente começou a conversar com a mãe. Aí meu irmão tinha uma marcenaria do lado, ele brincava muito com as madeiras ali, fazendo... Ele passava o dia ali. E a gente foi criando essa relação, né? E aí teve uma situação que é o seguinte, daí eu morava em São José dos Pinhais. Sim. E tinha um condomínio de 16 casas lá que tinha um volume grande de criança. E na época o meu marido, meu companheiro, sempre falava assim, nossa, que bacana essa criançada, isso que eu falei assim, e a gente sempre brincava assim, um dia nós vamos ter um filho. E a gente pensava, na época, na barriga de aluguel, né? Tanto que tem uma amiga minha que a gente conversava assim, um dia, se vocês quiserem passar por esse processo, inclusive a minha médica até hoje, amiga, mas não foi possível, porque ela acabou tendo outros planos na vida, acabou casando, e cada um tem que seguir seus... E a gente, um dia eu falei para a mãe do Pedro, eu falei assim, eu posso levar o seu filho para passar o final de semana no meu condomínio? E ela de prontidão, sim. Porque a gente já tinha ali, ele ficava, a gente dava de comer, cuidava, era uma criança que tomava muito sol, então a gente se preocupava muito com esse estado dele, né? Ele foi, no final de semana, no outro final de semana daí, a gente volta às atividades normais. Na segunda-feira, eu trouxe ele na segunda-feira. Aí quando chegou na quinta-feira da outra semana, ele falou assim, amigo, eles me chamavam de amigo. Amigo, posso ir na tua casa de novo? Aí eu falei, temos que falar com a sua mãe, né? Aí eu falei com a mãe dele falou, não, pode. Aí, aquele final de semana, foi uma confusão, uma coisa de muita, porque tinha uma festa lá no condomínio de aniversário, e ele se encantou com tudo aquilo.
Voltamos normal na segunda-feira. Segunda-feira. E aí eu falo que não vou me emocionar, mas é sempre a mesma história. A mãe dele liga pra mim, tipo, 3 horas da tarde, e a minha máquina era daquelas, tipo, que tinha um fax, eu tava passando um fax, pra ver como faz tempo, né? E a mãe dele falou assim pra mim, oi, tudo bem? Não sei o que. Ela falou assim, ele tem ficado aí na sua casa, no final de semana, ele tem gostado de ficar aí. Quer ele pra você? Olha só. Eu não entendi aquilo, achei que era brincadeira, tudo aquilo. Não entendi, eu falei, não, quero, lógico que quero. Ou quero é assim, quero, mas assim, mas como é que eu vou resolver isso? Catei o telefone, não tinha celular na época, liguei pro meu marido na época, falei, a situação assim, assim, assada. Ele falou assim, agora. E aí virou aquela confusão, entendeu? Porque assim, porque existia a vontade de ser pai, Sim. Muitos casais se preparam, quando a gente fala de um casal hétero, normalmente existe aquela relação, vamos ter um filho. Nós tínhamos a opção de querer e não querer, né? Então, e quando a gente diz nós queremos, eu acho que ali é um ponto de partida que é uma decisão que o querer é para toda a vida, né? E aí foi aquela confusão, né? Vamos entender como é que é essa família, né? Só que aí é o seguinte, só que a gente também tinha que entender o que era legal, o que não era Sim. legal, que nós vamos ter, logo mais aqui junto conosco, nós vamos ter uma advogada falando um pouquinho desta questão legal. E a gente tinha que entender que queria, mas tinha que entender como que era legal. O que era legal? Legal que a guarda de fato, né? Sim. Fato que a mãe estava nos dando aquela criança, mas não era o dar. Depois a gente foi entender o que é o dar da mãe, tá? Porque muitas vezes essas mães são julgadas, mas elas não são entendidas. Sim. Eu acho que tem que ter um momento de compreensão aí para entender, ela deu o filho. Não. Ela quis naquele momento, na percepção que a gente foi entender depois, dar uma condição melhor para aquela criança. Sim. Ela criou para aquela criança algo que talvez ela não pudesse dar para ele. Mais tarde, uma vez, com a própria avó dele, porque o processo é guarda de fato, guarda provisória e processo de adoção. Então a gente teve aí um longo caminho para que as coisas de fato acontecessem. Então, nesse primeiro momento, né, vocês já estavam criando um vínculo ali com o Pedro, e ela é aquilo, né? Ela vislumbrou uma possibilidade dele ter ali um acolhimento, dele ter uma família. Ela viu que vocês estavam abraçando ele, né? Não era simplesmente algo passageiro, era algo que estava ali, foi sendo construído, né? Foi sendo construído até porque quando a gente, na verdade, vamos ajudar a criar essa criança, mas vamos entender o que é legal, o que não é legal para ele, né? Da parte legal. Então, eu precisava matricular ele na escola, eu precisava colocar ele no plano de saúde, não sei o quê. E tudo aconteceu. Assim, o plano de saúde aceitou ele, com esse processo de guarda de fato. Então, ele já saiu, foi ali no mês de agosto, não sei o quê, de janeiro ele já estava matriculado na escola. Nós tivemos aí alguns problemas, né, de escola, porque o meu filho veio de um processo que ele era muito esperto, mas ele não tinha estímulos, né? Sim. Então, assim, a gente brincava, assim, quando você mostrava para ele, assim, que cor que é esse? Ele falava preto, banco. Mas, na verdade, aí aquilo, então, aí você teve que fazer um acompanhamento na escola, aquela coisa toda, porque ele não tinha estímulo. Ele Sim. tinha o estímulo de estar junto com a avó, atender. E ele até brincava que ele não conseguia, ele não tinha força para carregar aquele carrinho, mas ele tinha que estar ali junto com a avó. Sim. E aí a avó um dia chegou e falou assim para mim, quando você pode até não entender, mas quando o Pedro foi embora, eu chorei de tristeza, depois eu chorei de alegria. Eu falei, mas eu não entendo isso. Por isso que eu falo assim, que essas mães, essas famílias não podem ser julgadas. Ela falou, porque você não conhece como é a vida na favela. Porque a projeção desse menino com 12, 15 anos, ou ele está no tráfico ou ele está morto pelo tráfico. E aí depois você começa a entender que você veja só a sensibilidade dessa mãe. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. As coisas, de fato, o Pedro entrou, começou a estudar. Meu ex-marido, eu digo ex,
na função de marido, Sim. porque ele nunca foi ex-pai. Ele é um pai muito presente, né? E hoje, essa pessoa que eu estou falando é o Júlio César, que é outro pai do Pedro. E o Pedro tem muito dessa dos dois pais. E é um barato que quando a gente tem um grupo de pessoas, né, aqui na Uninter, porque eu falo que o Pedro é filho da Uninter. Aham. E meu pai falava muito assim, que a gente não pode falar eu devo obrigação, mas eu acho que eu fui abençoado aqui dentro dessa empresa, porque o meu filho também cresceu dentro da Uninter. Eu sempre Sim. falo que ele é um filho da Uninter. E a gente trabalhando a questão da diversidade num programa como esse, é muito interessante o papel da empresa, né? O papel da empresa de ela ter esse acolhimento e ela ter um papel de não fazer objeções com relação às suas opções. Eu tinha que ser um profissional, eu Sim. tinha que trabalhar. Eu tô aqui mais de 20 anos, então eu já passei por várias áreas. E nessas áreas eu sempre tive o respeito das pessoas, mas eu sempre tive muito apoio. Tanto na época que eu trabalhei no corporativo, e aí eu tenho que citar uma pessoa aqui, que ele sempre me acolheu e ele sempre foi muito meu parceiro, né? E me ajuda, às vezes, com o conselho, que é o professor Benhur. A gente fala assim, porque você só é o que você é se você tem um gestor que te dá segurança. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu nunca tive problemas, eu nunca tive situações que posso dizer assim para vocês, mas você sofreu algum tipo de situação? O meu filho, sim. Meu filho sofreu, porque a gente brinca. O Pedro é filho de dois pais. E sempre foi julgado assim. Nossa, mais uma vez no meu condomínio até, quando eu morava em São José, tem coisa que machuca você, mas você fica calado porque você faz de conta que não, até para não respingar nele, né? Sim. Porque a gente tinha que cuidar dessa integridade. Dois pais mais um gayzinho aqui. E vocês acreditam que nessa relação de dois pais, o meu filho é agroboy. Ele não tem nada a ver, então ele é cowboy. A vida Sei. dele, a gente sempre preparou ele lá, aquela coisa sempre de roupa bonitinha, tem tênis de marca, camisa de marca, não sei o quê. E aí quando ele chegou, aonde que ele podia dizer assim, eu quero ser isso. Sim. Sabe? Então, eu sempre digo, essa relação que as pessoas são julgadas, né? Falam assim, mas por que você é isso? Gente, eu sou homossexual e adoro estar neste momento sendo isso. E eu nunca tive problema em ser homossexual. Eu sempre digo assim, mas por quê? Porque eu venho de uma situação que é o seguinte, você tem que saber aonde você está. E você tem que se colocar. Porque a gente não pode perder o respeito. Sim. Você não pode invadir o espaço do outro e você tem que ter postura e dignidade. E isso eu acho que nesses anos todos, eu venho construindo para que o Pedro se torne uma pessoa melhor. Eu sempre digo assim, para mim, ser pai é uma situação que eu sempre quis. Eu acho que perdi um pouco do time, porque eu queria ter mais filhos, né? Aí eu sempre digo assim, agora, Pedro, não sei qual é a sua opção, mas aí hoje ele namora, tem essa namoradinha, aquela coisa toda. Eu falei, quase que eu passei para essa fase de ter mais um filho. Hoje eu tenho um noivo, já estamos juntos há 4 anos. A gente fala muito dessa questão de ter filhos novamente, né? Porque ele é uma pessoa mais jovem. Mas eu acho que assim, eu preciso cuidar. E eu vou cuidar para sempre, meu filho. Porque assim, que eu não entendo muito dessas coisas que as pessoas falam, é filho adotivo. Eu não sei qual que é a diferença de filho biológico. É né? meu filho. É filho. Mas o seu filho é adotivo? Não, ele é meu filho. É filho. E a gente se depara fazendo algumas coisas assim. O outro pai dele, de vez em quando, daí a gente pega e começa a falar assim, mas a gente adotou ele, né? É verdade, mas não tem essa coisa, entendeu? Tipo, ele veio, ele constituiu, essa família é constituída. Hoje nós temos, assim, uma relação muito amigável, porque o Pedro, ele está sempre... Vocês veem ele circulando por aí dentro da Uninter, né? Ele tem uma relação, eu sempre digo assim, ele é o cara que levanta de manhã, que beija a faxineira do meu prédio, como ele vai lá, por exemplo, ele esteve comigo em vários eventos da Uninter e ele conhece, por exemplo, o doutor Siqueira, que conhece o professor Wilson, que conhece as pessoas
Então, ele é uma pessoa sociável. Mas o que que é? Isso é das relações que você tem, da confiança que você passa para o filho. E das relações que você tem com seus amigos. Porque as minhas relações de pessoas, elas não são por classe, né? Porque hoje as pessoas têm classe. Você é de direita, você é de esquerda, você é do público X ou do público Y. Eu sou da relação de pessoas. Eu me relaciono com pessoas. A sua ideia tem que ser respeitada, mas Sim. o nosso espaço ele tem que ser comum. Exatamente. E a gente dá pra ver que tem muito respeito, né, nessa história de vocês, em tudo que vocês construíram. Então, hoje a gente vai chamar mais uma pessoa aqui para nossa conversa. Está aqui conosco a doutora Marise Mior, que é advogada de família. Seja bem-vinda, doutora Marise. Olá, pessoal, bom dia. Olá, Marise. Sidney, um prazer. Rafael. Então, gente, eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz em participar dessa conversa. Estava aqui acompanhando a história do Sidney e fiquei, assim, extremamente emocionada em ver a emoção dele depois de tantos anos. Dizem que quando a gente conta uma história e não se emociona mais, é porque a gente já superou essa história. E o fato do Sidney ainda se emocionar é muito bonito, porque ele não superou e não vai superar. Porque é uma história que tem que ser lembrada, que tem que ser contada. É muito bonita essa gratidão que ele tem pela família, né, do Pedro, que entendeu que o Pedro poderia fazer parte de outra família sem deixar de ter existido e fazer parte da sua família biológica, né? Então, parabenizo vocês e agradeço pela oportunidade de estar aqui e esclarecer um pouquinho mais sobre a adoção no Brasil. Marise, eu vou começar com uma pergunta para até o público entender como que funciona hoje o processo de adoção no Brasil. A história do Sidney ela é um pouco diferente do que a lei hoje em dia tem de exigência. À época que o Sidney adotou o Pedro, de fato existia muito o que a gente chama de adoção à brasileira, que era você passar a conviver com uma criança e, em razão dessa convivência, ajustar, então, ou guarda, como ele disse, guarda de fato, né, ou regularizar, regulamentar essa guarda judicialmente, ou entrar com o processo de adoção. De um bom tempo para cá, tem se exigido que, de fato, as pessoas passem por todos os passos que a lei determina para a adoção, porque a adoção significa que é o Estado imbuído desse poder, que é de cuidar das crianças, né, um dos deveres do Estado, de entregar uma criança para outra pessoa. E isso é muito importante, é muito delicado e é burocrático, né? As pessoas muitas vezes reclamam que é muito burocrático. De fato, hoje no Brasil existem 6 vezes mais crianças ou adolescentes disponíveis para adoção do que pretensos adotantes, e mesmo assim, é extrema a maioria das crianças que acaba e adolescentes chegando aos 18 anos sem o processo de adoção, né? Dentro do que envolve os direitos da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o principal princípio que rege essa relação é o do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, em todas as relações, todas as situações, a sociedade, o Estado, o judiciário precisa levar em conta qual é o melhor interesse para essa criança, para esse adolescente. Falando especificamente do processo de adoção, ele tem passos, né, a serem seguidos. Se você pretende adotar uma criança ou um adolescente, o primeiro passo é procurar o fórum da comarca do local que você mora. Lá você vai exteriorizar o seu desejo e eles vão lhe apresentar uma lista de documentos. Vários documentos serão apresentados, inclusive certidões de aptidão física e mental e certidões negativas criminais. É muito importante que se tenha
essa possibilidade, né, que tenha essa ficha limpa, por motivos óbvios. Aí, a pessoa mesmo pode fazer um pré-cadastro no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, do Sistema Nacional de Adoção, ou o próprio cartório do fórum que você for procurar, da vara de infância, vai fazer esse cadastro. Depende de cada lugar. Esses documentos eles vão ser autuados em um processo que vai ser remetido para o Ministério Público, que é a promotoria, para uma primeira análise, uma análise superficial, autorizando que essa pessoa ou esse casal, essa família, passe em seguida por um estudo biopsicossocial, que é psicólogos ai, desculpa, me fugiu. Psicólogos e assistentes sociais vão fazer várias visitas e entrevistas com esta família ou com esta pessoa para entender as aptidões dela para o processo de adoção. Vão entender aonde ela mora, qual é a sua condição financeira para receber essa criança ou esse adolescente, entender quais as condições que essa pessoa tem, né, de receber de fato essa outra pessoinha na casa dela. Depois disso, é obrigatória a participação da pessoa num curso para adotantes. É um curso formal. Hoje em dia ele é realizado de forma online pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Inclusive, eu até anotei aqui, vou pedir licença para ler. Existe um perfil do Instagram que essa equipe divulga muitas informações sobre esse curso de adotantes, que é muito interessante, que é o Adoção _ Encontro Online TJPR, no Instagram. Esse curso, ele vai contar com assistentes sociais, psicólogas, promotores de justiça, juízes, que farão vários workshops, várias palestras, até exercícios com esses pretensos adotantes, explicando que como se trata a adoção, tanto os aspectos emocionais quanto jurídicos. E é muito interessante que depois desse curso, tem muitas pessoas que desistem da adoção porque percebem que não estão prontas para tomar este passo, e outras pessoas ampliam as características que elas querem receber de crianças ou adolescentes. E é muito bonito também porque o curso traz experiências reais de pessoas que foram adotadas e de pessoas que adotaram, para que esse grupo, né, essas pessoas que pretendem adotar, tenham esse contato com as pessoas reais mesmo, que já passaram por isso. Então, o estudo, essa avaliação biopsicossocial e o curso de adoção, eles são requisitos indispensáveis para que, de fato, o processo de adoção, de pedido de adoção, seja aceito pelo juiz. Então, vai juntar aqueles primeiros documentos, o relatório do estudo social, biopsicossocial, a comprovação da participação no curso de adoção e a confirmação dessa pessoa que ela quer continuar nesse processo. E aí sim, o juiz e o promotor vão dar um parecer positivo para que essa pessoa esteja, então, apta a participar da adoção. Ela vai entrar, então, em um novo sistema em que vai ser colocado ali quais as características que ela quer do filho, né, que ela pretende adotar. Então, idade, características, se ela vai aceitar com doenças ou não, todos esses detalhes. Assim começa uma busca pelo sistema. É muito importante manter os dados atualizados, porque muitas vezes aparece uma criança com aquelas características, um adolescente, e não se consegue contato com a pessoa, então também eles não vão ficar insistindo, eles vão adiante com os próximos interessados. Se eles encontrarem alguém que cumpre essas características e a pessoa também aceitar, começa como se chama assim um estágio de convivência.
em que o pretenso adotante, a família, eles começam a visitar essa criança no lugar em que ela está recolhida, pode fazer pequenos passeios e começar essa convivência. Com um tempo maior, essa criança pode passar a morar provisoriamente com essa família. Esse estágio de moradia, ele dura 90 dias, podendo ser feito, enfim, por mais 90 dias, estendido por mais 90 dias. E durante esses 90 ou 180 dias, ele vai contar com um acompanhamento de perto de toda a equipe desse setor da adoção, né, de assistente social, de psicólogo, para entender como que está funcionando essa rotina, se está sendo bom para a criança, se está acontecendo uma adaptação. Findo este prazo, a pessoa terá alguns dias para ela informar qual é se ela quer de fato formalizar essa adoção, e tem um prazo de limite de 120 dias, então, que judicialmente essa adoção seria concluída e teria essa certidão de nascimento desse filho adotado. A gente pode ver que é um processo longo, né? Sim. Desde a vontade até realmente se dar ali a adoção. Você já falou de alguns pré-requisitos, né, doutora? Quais são os impeditivos, né, durante todo esse processo? Qualquer pessoa pode adotar, ou como isso funciona ao longo desse processo? Se me permite, também até para a gente contribuir aqui, que a gente até falou nos bastidores isso, né, doutora? Porque o meu processo ele é um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente, embora nós tivéssemos processo de guarda de fato, guarda provisório e processo de adoção, naquela época, processo de adoção, a gente não tinha jurisprudência de dois pais, né? A gente, inclusive a nossa convidada, ela até tem uma situação bem bacana que ela tem aí, ela vai contar um pouquinho, acho que pode falar para vocês do filho da Cássia Eller, mas até aquele período, quando eu e o Júlio queríamos adotar o Pedro, nós tentamos, né, adotar os dois pais, e aí teve um fato interessante, porque nós não conseguimos, daí a gente teve um problema jurídico lá, que o nosso advogado não conduziu o processo como deveria ser feito, mas aí a gente conheceu um outro profissional que disse assim, olha, tá empacado, vocês não vão conseguir, essa situação é assim, assim, essa. Embora as assistentes sociais faziam as visitas em casa, porque a Vara de Família de Colombo emitia um comunicado para a Vara de Família por Fora de São José que a assistente social ia visitar em casa. Então a gente passou ali por um período com a assistente social monitorando como é que estava a situação do Pedro. E aí, nessa troca de advogados, o advogado falou assim, não, então aqui vocês não vão conseguir, porque não tinha dois pais não podiam ter filhos, porque daí parece que teve um caso no Rio Grande do Sul que depois que criou esse processo, mas eram duas meninas que conseguiram adotar lá, que virou jurisprudência. Mas aí, como é que a gente legaliza a situação do Pedro? Porque o menino já estava ali, ele tinha, toda vez que ia viajar, precisava de uma certidão, de uma autorização de viagem, que tinha que buscar para a mãe, porque ele já estava perdendo esse vínculo com a mãe, né? Isso acabou se perdendo. Hoje eles têm uma relação assim se falam, mas ele não tem esse vínculo familiar. E aí a gente decidiu, por orientação do advogado, que a gente ia escolher, e aí de fato a gente fez escolher um sorteio. Porque o que a gente queria? A gente queria legalizar a situação do menino, sabe? RG, passaporte, essa coisa toda, porque a gente, graças a Deus, teve uma condição de poder proporcionar para ele algumas, além da convivência familiar, algumas viagens, e ele precisava disso. E aí a gente sorteou, né? Aí saiu meu nome, né? Aí então, por exemplo, na documentação, e hoje o Pedro agora já está trabalhando para ter o registro do outro pai também, né? E aí eu fiquei, mas aquilo é só para que as pessoas, aquilo é só um documento que o Pedro precisava, porque quem de fato faz parte da vida, o pai do Pedro é o Sidney, o pai do Pedro é o Júlio. Quando ele está sozinho, ele me chama de pai. Ah, pai, não sei o quê. Quando tá os dois, isso é coisa que, olha como é que funciona na cabeça dele. Quando ele vai chamar um pai, ele fala, pai Sidney. Eu sei que sou eu, porque se ele falar pai, os dois olham, entendeu? Sim. Aí ele criou pai Sidney e pai Júlio.
Mas aí tem essa coisa da lei ali que depois a doutora pode explicar direitinho. E aproveitando também tudo que a senhora colocou aqui, que eu acho fantástico, porque a gente tem a vontade, mas a gente tem que estar legal, né? Sim. E eu acho que um bom profissional, de fato, ajuda muito nesse processo de adoção, porque não basta você, porque a gente fala assim, eu quero ter filho. E uma das coisas muito tristes que a gente vê hoje em dia, porque tem muita gente que quer, mas muita gente que não tem depois, Não está preparado. E a Uninter é legal, porque a Uninter também tem um projeto de pesquisa, que está lá no Caderno de Humanidades, que fala sobre o processo de adoção, que traz esses cases, foi publicado no Enfoque, inclusive no caderno, Enfoque, o Caderno de Pesquisa de Direitos Humanos, que ele traz exatamente isso que a doutora colocou aqui. As relações de adoção, como é que quais são os problemas que as pessoas têm. Então, dentro da Uninter também se estuda muito esse processo de adoção. Isso vem lá da época do falecido professor Dorival, hoje a professora Franciele ali, que coordena um grupo de pesquisa, que trabalha muito essas coisas no caderno. É interessante, lá no Caderno de Humanidades também tem muitos cases, muitos relatos, artigos científicos publicados no nosso Caderno Enfoque, que fala muito desse processo de adoção. Desculpa, doutora, eu ter te cortado, mas acho que era importante falar dentro do seu entendimento, que a senhora traz assim coisas que é fantástica, porque não é só adotar, mas como é que a gente vai se desenvolver enquanto família, né? Porque o mais triste no processo de adoção é quando você faz a devolução, que para mim isso daí é um crime pior do que você entrar na fila. Imagina, Sidney, é muito pertinente, né? Porque o direito, ele justamente caminha com os fatos da vida. Então, ninguém melhor que você, né, para contribuir. Agradeço. E realmente existe, né, por esse motivo que existe esse prazo, esse estágio de convivência, para que as pessoas eventualmente vejam que não estão preparadas. E eu concordo com você, é muito triste, né? Por isso que é preciso realmente uma preparação anterior a chegar a esse passo, porque imagina uma criança que ela já foi desacolhida, né? Ela já não tem mais o seu lar, ela não está mais com a sua família biológica, ela cria aquela expectativa de ser recebida, de ter amor, de ter uma família, de ter condições básicas, mínimas, garantidas, e aí ela volta para o abrigo, né? Então, concordo plenamente. E respondendo a Nayara, né, se qualquer pessoa pode adotar, como toda boa advogada vai responder, depende. Mas, assim, a pessoa ela precisa ser capaz civilmente, então ela ter mais de 18 anos, estar consciente dos seus atos da vida civil e ela ter no mínimo 16 anos de diferença com a criança ou adolescente que ela vai adotar. É o primeiro requisito para poder pedir, né, essa inscrição nessa lista de interesse. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, Sidney, mas antes a gente deu uma vasculhada nas suas redes sociais. E como o Pedro não pôde vir hoje aqui, né, a gente quer que você veja umas imagens que a gente pegou lá da sua rede para apresentar para o público o Pedro também, né? Olha lá. Agora, Esse é o Pedro. E é bem isso mesmo tanto ali apareceu uma foto que a gente estava em Salvador, acho que outra foto. E o Pedro, o Pedro sempre foi isso, entendeu? Então o Pedro, e eu falo assim, por que eu falo da Uninter? Porque eu falo assim, eu na condição de pai, né, meu ex-marido também sempre muito presente, mas quando a gente separou, eu optei, porque eu sou mais pra mãe, né? Eu sou aquele que. Mas eu acho legal essa relação, assim, porque hoje você entende o papel da mãe, né? Porque, tipo assim, meu ex-marido, ele é muito bacana, ele é muito companheiro, assim, mas ele, assim,
não é enérgico com o Pedro como eu sou, entendeu? Porque eu sou aquele que brigo, aquele que diz que tem que tomar banho, que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que não sei o que e tal, tal, tal. E às vezes você depara e fala, nossa, estou exagerando. Mas aí eu também fui estudar um pouquinho, porque eles também têm que entender essa coisa do limite, entendeu? Sim. Então eu dou um pouco de limite pro Pedro. Mas aí eu falo assim que a Uninter foi a minha mãe corporativa, né? Porque o Pedro ficou. O Pedro, eu tinha que trabalhar às vezes, o Pedro ficava na biblioteca, a professora Wanda lá, muito humildemente decidiu o espaço para ele ficar lá na biblioteca. Eu tinha que fazer viagens. Na época a gente trabalhava com um projeto chamado Jornada Acadêmica do IBPEX, então a gente fazia muitos eventos fora. E aí, de vez em quando, o Júlio também era professor aqui da Uninter. Às vezes eu estava num lugar, mas eu estava no evento, porque o evento, como eu produzia, então, Pedro, fica no cantinho aqui que eu tenho que arrumar o evento, entendeu? E ele sempre estava por aí comigo, entendeu? Então, ele sempre estava em algum lugar. Então, eu sempre falo assim, o Pedro... E aí vocês viram ali o cowboy, né? Sim. Que é aquela coisa assim, fala assim, ah, poxa vida. E o legal, o bacana que eu até fico, até o Pedro, ele tinha compromissos de trabalho, né? Graças a Deus ele está se encaminhando dentro da vida das opções que ele tem escolhido. E ele não pôde estar presente no estúdio, mas ele falou que se coloca à disposição até para depois pra vocês conversarem com ele para entender qual é a relação de um filho de dois pais, né? Porque Sim. muitas vezes a gente está tentando, eu tenho o meu espaço, eu falo, mas tem que entender um pouquinho, porque ele sempre diz assim, é o legal que hoje ele tem maturidade, ele diz assim, muitas vezes ele sofreu algum tipo de bullying e ele se preservava, olha que loucura, que ele não queria que a gente sofresse. Sim. E isso, depois a gente foi começar a entender. E o bacana, teve uma situação que, tipo assim, eu sou meio esquentado com relação quando as coisas com meu filho. Aquela história que diz assim, mexeu comigo. E aí é muito interessante a gente entender um pouquinho quando a gente fala sobre família. E na escola, uma vez, teve uma situação, numa escola que ele estudava lá em São José, uma escola particular. E aí a escola começou a pedir, né, aquelas atividades, né, que hoje as pessoas têm que estar mais preparadas, porque as famílias mudaram. Sim. As famílias hoje são duas mães, hoje são dois pais, hoje é a avó, hoje é o... Então, aquele modelo da cartilha lá, do pai, da mãe, daquele modelo que é único, isso não existe mais. Lógico que existem vários modelos de família. E aí tinha uma atividade que estava escrito assim, favor trazer foto sua da barriga da sua mãe. Favor trazer fazer foto da sua relação familiar, não sei o quê. E aí ele chegou, ele ficou me olhando assim, porque ele já entendia que a família dele... E o bacana de tudo isso é o seguinte, e aí quando a doutora fala assim, que contar... E eu sempre vou falar da história minha do Pedro, eu sempre vou chorar, porque eu adoro essa coisa toda. Porque um barato que é você nunca pediu, a gente nunca exigiu essa coisa. Só que quando ele me chamou de pai, 15 dias dentro de casa, aí, amigo... É isso que o meu coração fala. Aquele dia eu falei assim, puxa vida, meu filho tá aqui. E aí teve uma história muito bacana que meu irmão tinha... meu irmão, do lado, tinha a empresa dele tinha um portão desses grande de ferro de correr. E meu irmão chegou de carro e o Pedro foi correndo lá. E quando o Pedro foi correndo lá para abrir o portão, aquela rodana passou em cima do dedo do Pedro. Nossa. E quando a rodana passou em cima do dedo do Pedro, ele chorava muito, mas eu pensei que ele estava chorando de dor. E aí ele gritava, ele falava, ai meu dedo, não sei o que, nossa, o que aconteceu com você? Gente, quando eu peguei aquele menino no colo, que eu levei ele pro ponto-socorro, que era para limpar, porque não sei o que, eu falava assim, meu filho, eu vou cuidar de você para toda a vida. Então, para mim, é uma história assim que eu sempre digo assim, eu sei que é um programa que a gente tá falando para alegrar as pessoas, mas assim, o meu choro representa a felicidade, sabe? O meu choro representa acreditar, porque muitas, eu falo assim, criar alguém. E assim tem uma coisa que é muito horrível, porque as pessoas dizem assim, o Pedro teve sorte. O Pedro não teve sorte, eu tive sorte.
as pessoas que convivem com a minha família têm sorte, porque ele é um menino bom, me tornou uma pessoa melhor. E eu sempre digo assim, me livrou de muitas coisas. Porque muitas situações que eu sempre falo assim, a gente, muitas vezes, você quer estar em algum lugar, fazer alguma coisa, você acha, por exemplo, eu sou hiperativo, eu tenho que fazer muitas coisas mesmo. Mas muitas vezes a vida me levou, falei assim, poxa, relaxa, agora é a relação você e do teu filho. Uma vez ele falou para mim assim, eu trabalhava na Uninter o dia todo, na Uninter Viagem, e à noite dava aula no curso de secretariado, no curso de turismo. Então, meu filho começou a ficar assim, eu levando para a escola, a minha vizinha levando ele para casa e eu pegando ele 10 horas na casa dela. Aí ele já estava ali com 11 anos. E aí ele perguntou assim para mim assim, você ganha muito dinheiro na Uninter? Daí eu falei assim, eu ganho o suficiente para pagar nossas despesas, para a gente viver bem. Eu queria que você ficasse em casa de noite. E aí eu ajustei, porque na verdade eu era professor convidado para dar essas disciplinas. Trabalhava uma matéria chamada agenciamento. E aí eu fui encurtando. Então, tipo assim, e hoje, durante o final de semana, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu vou buscar ele no trabalho. A gente janta junto. Eu levanto de manhã, eu falo assim, ó, porque eu sei, porque esse tempo comigo é passageiro, porque ele vai ter a vida dele, as relações dele, ele tem que ser feliz do jeito dele. E eu tipo assim, e eu não é que eu tenho, esse apego, o meu apego é de pai. Do jeito, porque eu sou muito intenso nas minhas relações. Eu sou uma pessoa muito de abraço, tipo assim, eu chego aqui, eu quero que vocês estejam bem. Então, para mim, meu filho estando bem, ele vai fazer bem para as outras pessoas. Ele, quando sai de manhã, que ele beija a faxineira lá para mim, é uma relação de respeito. Então, eu sempre digo assim, fazer o bem não custa nada. E as pessoas, elas têm que se tornar melhores, porque com respeito. Elas têm que se tornar melhores com afeto. E eu sou esse pai chorão. Então, a gente sabe que é difícil pra gente, né, que é LGBT, constituir uma família. A gente tem esse preconceito ainda, né, na sociedade. Como que foi pra você esse processo, assim? Eu sei que você já falou, né, bastante, mas brevemente, assim. Eu acho que é o seguinte, ele é difícil, criar filho é difícil em qualquer situação. Porque você tem que se desprender você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, eu não tive problemas, né? Eu não tive problema porque eu tive sempre pessoas ao meu lado. Eu acho que, então, a gente tem que, nós do público LGTB, a gente tem que estar amparado, né? Eu sempre digo assim, quem mais pode estar comigo? Então, eu acho que as relações, as conexões, e elas não têm que ter divisão aí, né? Nós somos LGTB, nós somos pessoas, a nossa opção é uma situação. Mas, enquanto pessoas, nossos direitos é como todas as outras pessoas. Você tem que ter, sim, uma boa advogada para resolver seus problemas, entendeu? Se você tem uma boa advogada para fazer com que a coisa aconteça, porque, assim, uma coisa é a gente ter vontade, outra coisa é o que o direito lhe dá e que eles guardam. Então, eu sempre digo assim, uma boa advogada, um bom advogado, vai, de fato, fazer essa constituição familiar. Só que é o seguinte, constituir uma família LGTB, não, para mim não existe diferença. Porque, como eu disse, as famílias mudaram. Hoje eu sou pai do Pedro. Amanhã eu vou ser avô dos filhos do Pedro. Porque o Pedro é muito héterozinho, viu? E tá tudo bem, entendeu? Pegando esse gancho, Sidney, eu vou perguntar para a doutora Marise, mas dentro do processo legal de adoção, a gente sabe, né, até pela experiência do Sidney, que quando ele falou da questão de sortear, né, os pais, a gente sabe que é bem recente, né? Hoje 2 pais e 2 mães adotarem e ter lá na certidão o nome dos 2 é algo bem recente, né? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa evolução da legislação
Acho que tem até o caso da Cássia Eller que você vai trazer para a gente, né? E também se ainda existe preconceito para famílias homoafetivas. Sim, Rafael, então. Inclusive, é recente o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, o Conselho dos Promotores de Justiça, emitiram notas proibindo e se colocando contra qualquer tipo de discriminação e preconceito em relação à adoção por famílias, por casais homoafetivos. E a gente precisa pensar o que uma norma, o que uma indicação de um conselho de justiça, por que uma lei existe? Porque foi verificado que algo que essa lei proíbe existe. Então, se existe uma manifestação de órgãos tão importantes proibindo qualquer discriminação, é porque a discriminação existe, né? Então, hoje, qualquer sendo um casal homoafetivo, uma família homoafetiva, os passos para o processo de adoção serão os mesmos, de apresentar documentação, de ter o estudo biopsicossocial, participar do curso de adoção, será a mesma coisa. O Sidney falou sobre os pais do Pedro terem sorteado quem iria constar na certidão. E, de fato, não era possível. O Sidney falou também que ele não diferencia o que é o filho adotivo do filho. E veja, em 1988 foi a promulgação da Constituição Federal Cidadã, que a gente chama, que foi a Constituição após todo o período de ditadura, né, que trouxe direitos amplos ao cidadão. E a Constituição Federal de 1988, ela prevê que não há distinção entre filhos adotivos e filhos biológicos, ou filhos tidos no casamento e fora do casamento. Ainda assim, apenas em 2011 é que o STF ele validou a união entre pessoas do mesmo sexo, os pares do mesmo sexo, e apenas em 2015 é que ele equiparou a união estável e o casamento civil entre pares do mesmo sexo. Então, não acontece que antes de 2015 casais homoafetivos não adotavam. O Sidney é exemplo disso. Mas eles precisavam decidir, sortear, enfim, entre eles da forma que fosse, decidir quem iria constar na certidão de nascimento do filho. E isso era muito preocupante, é muito preocupante, se as pessoas não conseguem lutar por esse direito, porque a criança, o adolescente, ele fica desassistido. Se ele é filho de um casal homoafetivo e por exemplo, o Sidney, que é quem até então consta, né, na certidão de nascimento, nos documentos pessoais do Pedro. Se o Sidney viesse a falecer e o Pedro ainda fosse criança, quais os direitos que o Júlio, né, teria sobre essa criança? Até comprovar toda essa situação no judiciário seria muito complexo, né? Então, existe ainda assim preconceito, muito no sentido de quando se realiza os estudos psicossociais, quando se analisa o processo de adoção, como vai ser a vida dessa criança? Será que essa criança ela vai ser exposta a uma relação promíscua, né, entre pares do mesmo sexo? Embora isso tenha, sim, melhorado absurdamente com o passar do tempo. Bom, então estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou deixar esse espaço então para você, Sidney, deixar uma mensagem para quem tem essa vontade de adotar. Como bem colocou ali a doutora, a partir da resolução da Constituição de 1988, eu acho que o espaço para nós, público LGTB, não existe espaço, mas tem que existir o coração. E a adoção é coração. Filhos
você tem que trabalhar um monte de conjunto de valores. Eu quero que o meu filho seja o que ele quiser, dentro dos princípios: integridade, honestidade e valores. Qual é o público? Não interessa qual é o público. O público, eu sei que ele é meu filho. Eu sei que ele é o filho do Júlio mas é nosso filho, não, ele é um filho do mundo, porque ele vai ter aí os valores, as crenças, ele vai buscar os sonhos deles. Mas se você está pensando em ter um filho, eu não quero ser o seu exemplo, mas eu posso dizer para você que é bom pra caramba ser pai do Pedro. E Marícia, a gente gostaria também que você deixasse uma mensagem final, divulgasse aí suas redes também, tá bom? Obrigada, eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar pelo programa, pelo tema. É muito bonito o Sidney falar da Uninter, né? Já dizia Frida Kahlo, onde você não puder ser quem você é, não se demore. E não é por acaso que o Sidney se demora tanto nessa empresa, né? Que apoiou essa adoção, que nunca discriminou qualquer condição. As pessoas heterossexuais, elas não entendem a luta das pessoas LGTB, porque elas sempre tiveram os seus direitos garantidos. Elas sempre puderam casar, puderam ter filhos ou adotá-los, garantir as suas questões financeiras, de direitos após a morte, né, de alguém, de cônjuge, de companheiro. Então, para quem já teve tudo garantido, é de fato difícil entender por que tanta luta pelos desiguais, né? Mas com respeito, com empatia, com estudo, a gente passa a entender essa necessidade e o direito, principalmente o direito social, o direito das famílias, ele tem que andar em conjunto com a evolução da sociedade. Foi isso que aconteceu com os direitos dos pares homoafetivos, né? Uma pessoa LGBT, ela é uma pessoa, antes de mais nada, né? Ela vem de uma família, ela tem seus desejos, seus anseios, seus problemas, suas dificuldades. Então, é um tipo de estereótipo que, de fato, a gente precisa trabalhar muito para desconstruir. Eu quero trazer rapidamente a história, então, do filho da Cássia Eller como um exemplo, que foi, assim, um dos casos, o caso mais emblemático envolvendo um casal homoafetivo à época, porque a Cássia Eller faleceu em 2002. E em 2002, o filho dela tinha 9 anos de idade. E ele tinha sido criado desde 1 ano, 2 anos, com a Cássia e a companheira dela, a Maria Eugênia. Então, quando a Cássia Eller faleceu, o filho, o Chicão, ele já era filho da Maria Eugênia também. Não fazia sentido algum que a família da Cássia Eller criasse o Chicão. Então, na época, em 2003, foi o primeiro caso emblemático de a Maria Eugênia ter conseguido a guarda do Chicão. E isso foi em 2002 para 2003. E o processo só encerrou em 2017. O Chicão já era maior de idade. Né? Eu não tive, logicamente, acesso ao processo, é segredo de justiça, mas são as notícias que a gente conhece. Então, foi assim desde 2002, né, um caso muito emblemático, para em 2011 o STF reconhecer a união entre casais, pares homoafetivos, para em 2015 equiparar essa igualdade com os casais heterossexuais. Então, é muita luta, é muito recente e é muito, muito importante que a gente entenda que são pessoas, né, sem qualquer estereótipo. Os meus contatos, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre este tema que ganha meu coração, porque eu sou familiarista, sou advogada de direito de famílias e sucessões, então a gente não tem como falar de direito de famílias e sucessões sem falar de amor, de afeto, de carinho. O meu Instagram é @marizemior_advogada, Marize é com SE. Eu vou deixar o telefone do escritório também, que é o 46-3232-1193.
que é WhatsApp, e o meu e-mail é marise, M-A-R-I-S-E, @turraadvogados.com.br. E, mais uma vez, agradeço e parabenizo. Bom, nós nos despedimos por aqui hoje. Muito obrigada, Sidney. Muito obrigada, Marise. Foi ótimo ter vocês aqui hoje no nosso Pajubá. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente e também ter você com a gente aqui acompanhando nesse programa do Pajubá. Não se esqueça de curtir e de seguir a TV Uninter nas nossas redes. Até a próxima e vida longa ao Pajubá!